CV, uma caçamba de uma picape, prontas para entrar no Brasil. Segundo a Polícia Federal, o carregamento abasteceria as organizações criminosas do Rio e de São Paulo. O poder de fogo que quase foi parar nas mãos dos bandidos é impressionante. Pistolas Luger passaram a agir como sócias no Paraguai. O objetivo é unir forças para dominar o tráfico internacional de armas e drogas. Para este jurista, o caminho mais eficiente para combater o crime organizado é identificar e bloquear os bens das quadrilhas. Tem que sequestrar os bens e os dinheiros, porque na medida em que eles têm alto poder de compra, continuam fortes e cada vez mais fortes. Reduzindo o poder de compra do crime organizado é a única maneira de contenção. Exclusivo. O Jornal da Record tem acesso ao depoimento de um preso que contou detalhes sobre a estrutura e novos planos da facção criminosa PCC. O próximo alvo de sequestros seriam promotores do Ministério Público Paulista. A Justiça entregou o documento à polícia e às secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública. Penitenciária 2 de sequestros contra o Ministério Público Paulista. Segundo ele, os promotores são os principais adversários do PCC, porque defendem um regime disciplinar rigoroso e o isolamento dos líderes da facção. Um outro indício de que os criminosos têm planos de mais sequestros é este bilhete apreendido numa cela em Presidente Venceslau. A mensagem assinada pelo sequestrador Paulinho Neblina, condenado a 89 anos de prisão, diz a uma pessoa identificada como Negão que tem que ser feito da mesma forma. É mais um bonde para ser puxado, mas é maior do que o que foi feito na Globo. Metalúrgicos da Volks de São Bernardo do Campo entram em greve por tempo indeterminado. E a montadora começa a enviar as cartas de demissões para os funcionários. A primeira lista terá 1.800 nomes. Nas mãos do metalúrgico Givaldo dos Santos, o aviso que ele esperava não receber. Depois de 13 anos na Volkswagen, vai perder o emprego. Eu não sei o que vou fazer aqui para frente, não sei. A montadora preparou uma lista que chegaria neste primeiro momento a 1.800 demissões. Os funcionários serão dispensados no dia 21 de novembro, quando termina um acordo de estabilidade fechado em 2001 com o sindicato. Maria das Graças, de 53 anos, nunca trabalhou em outra empresa. Simplesmente o encarregado entregou a cartinha. Falou nada. Falou ainda para mim não faltar o serviço. As dispensas foram anunciadas um dia depois do BNDES cancelar um financiamento de quase 500 milhões de reais para a montadora, à espera de um acordo com os trabalhadores. A Volks diz que está sendo pressionada pela matriz a cortar custos e ameaça reduzir a produção da unidade de São Bernardo de 900 para 300 veículos por dia. Alegando excesso de estoque, já marcou férias coletivas para 1/3 dos 12 mil funcionários a partir de 28 de setembro e diz que as demissões podem se ampliar para mais de 6 mil metalúrgicos. Os avisos das demissões começaram a ser entregues aos empregados pouco antes de uma assembleia marcada pelo Sindicato dos Metalúrgicos aqui na porta da fábrica, que discutiria uma nova estratégia para tentar evitar as dispensas. Como reação ao anúncio dos cortes, os trabalhadores decidiram entrar em greve. Os metalúrgicos querem o cancelamento das demissões e a reabertura da negociação com a empresa. É isso que nós vamos fazer, trabalhar, lutar para que ela tenha bom senso, aproveite essa mão de obra absolutamente qualificada e com isto seja o diferencial que ela conquiste mercado e não com demissões. A Friboi, maior abatedouro da América Latina e quarto maior do mundo, é acusada de manipular o preço da arroba do boi em pelo menos 5 estados brasileiros. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico quer a punição das empresas envolvidas. A denúncia contra o frigorífico partiu da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. O esquema de combinação de preços serviria para forçar pecuaristas a vender o gado aos frigoríficos por um preço abaixo do mercado, o que provocaria prejuízos ao setor. Segundo a denúncia, o regime de cartel da Friboi já envolveu outros frigoríficos em 5 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Ficou comprovado que... Já recomendar a punição das empresas, e essa punição pode chegar a uma multa, entre 1% a 30% do faturamento dessas empresas. Procurada pela produção do Jornal da Record, a Friboi não quis se pronunciar.
Depois de 6 anos de estudos, o governo aprova a comercialização no Brasil da única vacina do mundo que previne o câncer de colo do útero. A doença mata 7 mil mulheres por ano no Brasil e quase sempre começa com uma infecção causada pelo vírus HPV. Nos corredores do maior centro de tratamento e pesquisa em câncer, dentro e fora dos consultórios. Para garantir a segurança dos servidores, o INSS vai mudar as regras de entrega dos resultados das perícias. A partir de setembro, os laudos vão ser assinados pelo presidente do Instituto e não mais pelos médicos. E os segurados vão receber o resultado das perícias por carta. A exceção são as pessoas que trabalham. Estas continuarão recebendo o resultado do exame médico nas agências. O objetivo é não prejudicar quem precisa retornar ao trabalho. Os peritos acham as mudanças positivas, mas esperam por outras medidas. Seria a contratação de seguranças especializados na prevenção e contenção de pessoas, evitando que as pessoas mesmo agressoras se machuquem ou machuquem terceiros. Já os segurados temem a demora na entrega das correspondências. Pode ficar mais demorado de extraviar, de repente, porque muita correspondência extraviada, assim, né? A gente leva 45 dias para receber quando entra direto por aqui. Agora, for fazer a perícia e esperar a cartinha em casa, muito menos. Deus livre, não tem condição. Luci Jorge, de Porto Alegre, para o Jornal da Band. 76 detentos deixam o presídio do Presidente Bernardes no interior paulista, o mais seguro do país. Parte da penitenciária vai fechar para a reforma. Acomodados num ônibus com forte escolta, os presos seguiram para a penitenciária de Avaré, também de segurança máxima. O presídio de Presidente Bernardes foi construído em 2002 com capacidade para 160 presos. Com a transferência, restam 47, entre eles Marcos Camacho, o Marcola, considerado líder do PCC, e o chileno Maurício Hernandes Norambuena, sequestrador do publicitário Washington Oliveto. Na cadeia de Avaré, antes da Copa, o governo de São Paulo autorizou a entrada de 28 televisores comprados pelo PCC. 58 milhões de pessoas no Brasil já usam cartões, ou de débito ou de crédito. Tanto sucesso já traz novidades como pagamento por celular e até pela impressão digital. Nos shoppings, lojas, restaurantes, parte considerável dos clientes prefere pagar com cartões de crédito e débito. Atentas a esta tendência de mercado, as operadoras tentam simplificar as transações. As senhas já não são mais necessárias. Basta aproximar o cartão da leitora para fazer o pagamento. Nós estamos direto. Esse restaurante no centro de São Paulo já usa o sistema. Basta mandar uma mensagem de texto e a conta está paga. O mesmo pode ser feito no táxi. A presença do dono é dispensável. De casa, por exemplo, um pai pode pagar o cinema do filho pelo celular. Tendo segurança, o sistema em termos de não ser clonado ou coisa que o valha, é um sistema eficaz. Sandro Barbosa, de São Paulo, para o Jornal da Band. Cartões de bancos e de lojas acabam de superar no Brasil os cheques como nosso principal meio de pagamento, depois do dinheiro vivo em papel moeda. Agora, no futuro, não mais haverá cheques e pouco restará de dinheiro vivo no mundo todo. Exceção, claro, de certas malas e cuecas aqui no Brasil. Câmeras flagram a ação dos guardadores de carros em São Paulo. Eles rasgam as multas de trânsito para que o motorista não descubra que foi punido. Moradores de Nova Orleans se unem em oração para homenagear vítimas do furacão Katrina. E a previsão do tempo a seguir no Jornal da Band. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Apesar das campanhas de conscientização, os brasileiros ainda fumam muito. E não adianta botar mais propaganda na rua. O cigarro mata mais do que a soma de mortes causadas por AIDS, drogas e acidentes de trânsito. Há 51 anos, seu Rodolfo não... Na semana passada, o militar aposentado... Tô bem pago, bem remunerado. Até quem não fuma pode ficar doente. A pessoa que convive com o fumante tem 30% a mais de chance de morrer de câncer de pulmão. E como na maioria dos casos o hábito começa na adolescência, o bom exemplo pode evitar problemas. Pais que fumam, evitando de fumar em casa, e os professores na orientação, na informação. Solange Berezuc, de Curitiba, para o Jornal da Band. E a Receita Federal informa: as fábricas brasileiras devem produzir este ano 51 bilhões de cigarros. E os brasileiros vão fumar
35 bilhões. Outros 16 bilhões vão para o exterior. A carga tributária da ordem de 83% do preço final, escondida na fumaça do cigarro, pode totalizar este ano 3 bilhões e meio de reais. Agora, resta saber quais seriam os custos do tabagismo no Orçamento Nacional da Saúde. Guardadores de carros no centro de São Paulo guardam os veículos, estacionam os veículos em áreas proibidas e depois rasgam as multas para que os proprietários desses automóveis não descubram que foram multados. A cena foi flagrada por câmeras de vídeo. A PMN fez campanha em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Na série que o Bom Dia São Paulo está exibindo com entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo, hoje é a vez de Constantino Cury Neto, candidato do PHS. Doutor Cury, o senhor tem 6 minutos para explicar suas propostas. Quais são suas prioridades? Bom, bastante, né? Eu quero agradecer à Globo por esse exemplo de democracia e poder dar um tempinho para nós, os candidatos que têm pouquíssimos segundos na propaganda eleitoral. O senhor tem 11 segundos. 11h32. Dá para falar algumas frases apenas, né? Umas 4 ou 5 frases. Mas o nosso projeto principal é trazer ao Senado Federal a força que São Paulo merece. Hoje o estado de São Paulo é representado por um senador que muitas vezes deixa de ter a força que São Paulo precisa e representa, em vários casos. O Senado é uma casa com vários representantes, representantes de todos os estados. O representante escolhido pelo estado de São Paulo representa o nosso estado e o senhor está pleiteando este cargo por quê? Quais são as suas prioridades? Bom, a nossa prioridade é a dignidade da população. E a dignidade começa com moradia humanizada. Então, o senador tem como prioridade forçar com que as autoridades, o executivo, priorize a habitação popular, a habitação utilizando até esse Bolsa Família, que foi uma sacada excepcional, que vai garantir a reeleição do Lula, usando esse mesmo cadastro para beneficiar pessoas que moram em condições subhumanas. Então, senhor, a moradia... médico, eu imaginei que fosse falar sobre saúde. Prioridade é a saúde, então, prioridade é a habitação. Por claro, quê? Por que habitação? Porque a habitação você vai evitar, vai prevenir doenças. Uma criança que dorme com o travesseiro passando do lado do esgoto aberto, a chance dessa criança ter mais doenças é enorme. Se ela tiver um travesseiro, né? Se tiver, né? Então, você tem que dar, em primeiro momento, a condição humana, a condição digna para essa população, que é a habitação humanizada, que é a nossa moradia humanizada, que a gente defenderá no Senado a voz para que seja prioritariamente usado as verbas do orçamento para a construção de habitações e, em paralelo a isso, a urbanização das favelas. O déficit habitacional no país é muito grande. 7 milhões. O custo disso é... É muito mais barato e há viabilidade econômica. Hoje, com 20 mil reais, você constrói uma habitação de 40 metros, fazendo parcerias com a prefeitura e com o Estado. Hoje existem técnicas de construções pré-fabricadas que... Você vê, é só fazer contas. Ninguém vai prometer 10 milhões de casas como prometeram 10 milhões de empregos. Mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. Mas dinheiro tem. É só você ter como prioridade e focar a habitação. 1 milhão de casas a 20 mil reais são 20 bilhões. Hoje, o que paga de juros da dívida são 100 bilhões. Então, você tem que pedir uma trégua ao pagamento da dívida, tem que usar esse dinheiro para a habitação, que vai dar dignidade, vai prevenir doenças, vai dar condições de dar educação para a população. Agora, no Senado, o senador tem que ter uma posição mais forte como São Paulo é. Então, em posições como no caso da Bolívia, o senador tem sim que chamar o presidente para o presidente tomar uma atitude mais forte. No caso, e não estimular até que dê mais dinheiro para a Bolívia. Tem que chamar, sim, colocar o exército na fronteira, chamar o embaixador de volta. O senhor acredita que um senador deve ter uma participação mais ativa na política internacional? Claro. Veja só, não só na política internacional, e aqui, e a segurança, onde o senador de São Paulo tem que exigir até uma intervenção no Estado, colocar o Exército na rua para defender São Paulo. O Senado é uma casa democrática, uma casa de votação, né? Uma casa do Legislativo, onde é tudo feito por votação. O senador tem que colocar as ideias e debater no Senado
o que é de importante. O senhor defende voto secreto no Senado? Não, o voto tem que ser aberto, tem que ser transparente. As suas posições têm que ser transparentes. Inclusive, nós temos que parar de hipocrisia. Existem várias situações onde a gente precisa colocar a coisa mais clara. Uma das coisas, você falando em saúde, é o problema do controle da natalidade. Por que que o pobre tem 10 filhos e o rico tem 1, 2 filhos? Você acha que por que situação? Porque o pobre não tem condições de ensino, de saber como evitar até uma gravidez. O senhor acredita que seja apenas por falta de informação? Falta de informação, falta de educação. Então, o pobre precisa ter essa educação. E isso, o governante tem que oferecer à população, principalmente à população carente. Agora, no Senado, o senador de São Paulo tem que ser um senador forte, tem que ser um senador com a força de um leão. O senhor fala em força, o senhor é de um partido bastante pequeno, o PHS. Como ter força em uma casa que depende de votação e de todos? De que maneira o senhor conseguiria, por exemplo, no Senado, eventualmente aprovar uma proposta de trégua para o pagamento da dívida? Eu acho que com a verdade e a persuasão e a argumentação, você pode sim fazer com que muitos parlamentares votem pelo melhor. Então, hoje, o senador precisa ser um senador forte. Não dá para termos um senador que, na realidade, não tem a força de leão que o Estado de São Paulo merece. O nosso senador tem uma força de uma tartaruga. Você vê um senador prolixo, é um senador lento. O senhor está fazendo críticas, esse é um espaço para apresentar as propostas. Faltam poucos segundos apenas. Okay. Eu gostaria que o senhor encerrasse com uma frase que pudesse resumir por que o eleitor deve escolher o Dr. Cury para o Senado. Eu quero pedir o voto, principalmente ao excelentíssimo senhor presidente da República, ao senhor Lula, que vote no Dr. Cury para senador. Porque o candidato dele a senador não vai votar nele, vai votar na Heloísa Helena. E no dia seguinte vai pular para o PSOL. Dr. Cury, muito obrigada por sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Bom dia. Bom dia. Você vai ver a seguir a cidade paulista, que tem postes no meio da rua. Essa é a imagem de Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira. Em Campos agora, apenas 1 grau de temperatura. Faltam 6 minutos para as 7 da manhã. Bom dia. C3 novo? É uma série espetacular. O julgamento de Lucieudo Barbosa Conrado e Ronildo Soares da Luz terminou esta madrugada. Eles foram condenados por estupro e pelo assassinato da comerciante Arlete Thiome em outubro de 2003. Um crime que aconteceu no bairro da Saúde. As penas serão cumpridas em regime fechado. O marido de Dona Salete, Sérgio Nakatsu, apontado como mandante deste assassinato, está recorrendo no tribunal para não ir a júri popular. O trânsito de uma cidade paulista está tão desorganizado que tem até poste no meio da rua. Em Pontal, na região de Ribeirão Preto, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para obrigar a cidade a resolver seus problemas. Para o professor de autoescola, é quase impossível ensinar regras básicas de trânsito. Você explica para o aluno, mas às vezes pergunta, mas não tem sinalização, não tem placa. No centro da cidade, muitas placas estão quebradas. A maioria dos cruzamentos não tem sinal de pare nem indicação do sentido da rua. Nesta esquina foi instalado um semáforo, mas não existe faixa para a travessia de pedestres. As lombadas precisam ser pintadas. Não tem sinalização, sem ficar esperando a vontade dos outros, passando na frente, é brabo. Até mesmo em frente ao quartel da PM, os motoristas podem se confundir por causa da falta de sinalização. O policial diz que nos bairros mais afastados a situação é pior. A gente não tem emplacamento nem de sinalização de mão de direção da via. Depois de fazer um levantamento sobre os problemas de trânsito em Pontal, a promotoria entrou com ação na Justiça. Essa ação obriga o município, já com uma medida liminar concedida, a iniciar a colocação de placas e a sinalização de asfalto dentro de 30 dias, sob pena de multa diária. O relatório do Ministério Público também aponta outras irregularidades que podem aumentar os riscos de acidentes. São problemas de infraestrutura e planejamento. Aqui, por exemplo, o motorista precisa desviar do poste que fica no meio da rua. Em outro bairro, encontramos mais um poste no meio da rua, bem na esquina com a avenida. O diretor de trânsito diz que está sendo feito um projeto para colocar placas e sinalização no asfalto, mas não há prazo para começar as obras.
Eu não tenho a data certa, porque eu não sei quanto tempo demora para fazer o levantamento. Não seria de um dia para o outro esse projeto, né? Quanto aos postes que precisam mudar de lugar, promete notificar os responsáveis. Mas nas grandes cidades é o trânsito mesmo que deixa o motorista que acaba de tirar a carteira de habilitação muito assustado. Dados dos psicólogos que trabalham com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostram que, apesar de ter carteira e carro, mais da metade dos alunos recém-saídos da autoescola tem medo de dirigir. O sonho de tirar a carteira de habilitação é antigo, mas só agora a Cristiane conseguiu realizar. Por enquanto, dirigir só com o instrutor ao lado e numa A principal fonte é essa. Confiança retomada, agora o carro de Amabília deve sair da garagem e o documento de Tânia tem valor. A sensação de vitória, viu? Mais uma vitória, viu? É muito bom mesmo. E agora cedo já tem trânsito em São Paulo. Vamos ao Globocop, as informações do Luciano Cherubini. Pois é, Mariana, até para os motoristas mais experientes, o trânsito de São Paulo não é nada fácil. Segundo a CET, a frota da cidade cresce num ritmo de 500 novos veículos por dia. E o resultado é o excesso de carros, como a gente vê agora, aqui na chegada da rodovia Castelo Branco à capital. O trânsito segue lento para os motoristas que tentam acessar a marginal Tietê neste momento. E o motivo, mais uma vez, é o excesso de carros. Mariana. Essa manhã complicada no trânsito e fria em todo o estado de São Paulo. Na capital agora faz 9 graus. Vamos saber com a Michele Loreto se além do frio pode chover também. Michele, bom dia. Bom dia, Mariana. Olha, as chances são maiores no litoral. Na capital pode cair só uma garoa fina. E tempo aberto mesmo hoje, só no interior. O dia continua bem frio, mas a máxima deve ser um pouco mais alta do que ontem, quando foi registrada a tarde mais fria do ano na capital, com 11,2 graus. Hoje a temperatura pode chegar aos 19 na capital. No interior deve fazer até 25 graus em Presidente Prudente. E os dias, olha, devem continuar frios pelo menos até sexta-feira. Neste momento faz 9 graus em São Carlos e 7 em Jacareí. No litoral, 12 graus em Bertioga e 11 em Itanhaém. E na Grande São Paulo, 9 graus na capital, 10 em Imbu e 9 em Diadema. Já são 10 os casos confirmados em São José do Rio Preto de uma doença causada por um vírus raro no país. Os técnicos da área de saúde divulgaram um plano de combate à encefalite viral na cidade. A identificação de um vírus raro no país. Você vai ver a seguir as novidades de uma feira de instrumentos musicais e um coral de nordestinos que cantam em hebraico. Esta é a imagem de São José do Rio Preto. Agora, 7 graus em Rio Preto. São 7 horas e 5 minutos. Freire Caveira. Aplicações por menos impostos, menos tarifas, têm que entrar junto com aquelas por salário e emprego. Os carros chineses estão chegando. Vamos conversar agora com a Miriam Leitão. Miriam, há como escapar dessa nova ordem da indústria automobilística? É difícil, Renata, e quem paga o pato são os trabalhadores, né? Isso aqui, o desemprego é uma tragédia, mas essa era uma tragédia anunciada. A Volks do Brasil terá que participar de uma reunião em setembro da Volks Mundial e recebeu a encomenda da matriz de chegar lá com a empresa saneada e com os cortes de gastos feitos para serem apresentados. Por isso, a negociação que houve com os empregados nos últimos dias não iria dar em nada mesmo. A empresa já estava decidida. As indústrias de automóveis cresceram nos últimos anos, puxadas mais pelas exportações do que pelo mercado interno. O item automóveis foi durante anos o principal produto exportado pelo Brasil na lista de manufaturados. O dólar baixo demais está tirando competitividade do produto fabricado no Brasil, até porque a China vem aí. Não apenas com carros chineses, mas com carros fabricados na China por grandes montadoras mundiais. E a China tem salários baixos demais e um câmbio artificialmente desvalorizado, o que dá às empresas que estão lá um ganho imbatível. Os carros chineses podem competir aqui com as nossas pelo mercado de produto mais barato e em terceiros mercados.
No primeiro trimestre, a exportação chinesa aumentou 140% de automóveis. O país exportou 620 mil carros, quase o que o Brasil vai exportar no ano inteiro. Com isso, o parque produtivo da América Latina está ficando sem o que fazer. A capacidade ociosa na região é de 33%. Em 2004, a exportação brasileira de carros aumentou 21%. No ano passado, 25%. E esse ano vai cair 10%. Agora, especificamente sobre essa crise na Volks, como é que você vê a intromissão, ou tentativa de intromissão do governo, por exemplo, sem querer liberar o empréstimo que o BNDES já concedeu, já autorizou à Volks no valor de 479 milhões de reais. Esse empréstimo só sai, segundo o governo, quando houver uma negociação final entre Volks e funcionários. Sobre esse empréstimo tem duas coisas. Primeiro, foi liberado em abril. Até hoje o BNDES não conseguiu fazer os trâmites burocráticos para liberar o dinheiro. Ele está lá preso até agora, né? Mas o dinheiro do BNDES vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Não pode ser para desamparar o trabalhador. Não pode ser num ajuste que se implique tantas demissões. Contradição aí. Mas agora, o governo não tem muito o que fazer nisso, não. E ele, quer dizer, teve envolvimento até da chefe da Casa Civil. Isso é um erro. O governo não pode ir se envolver, porque que ele vai pagar? Ele vai acabar dando uma coisa para a empresa, que é impostos, redução de impostos, renúncia fiscal, ou empréstimo barato, para conseguir segurar por algum tempo, se o ajuste é mesmo indispensável. Manhã gelada no centro-sul do Brasil e tem chovido bastante nos últimos dias em quase todo o litoral do Sudeste. Michele Loreto, o frio e a chuva vão continuar? Continuam pelo menos até sexta-feira, Renata. Depois as temperaturas em Porto Alegre faz 8 graus, 9 em São Paulo e 18 em Cuiabá. No Rio, 18 graus. E a temperatura hoje não passa dos 23. E no Nordeste a máxima é de 28 graus em Maceió e de 38 em Teresina. Faça chuva ou sol, eles estão de olho. Do Maranhão, a repórter Viviane Medeiros mostra o trabalho de adultos e jovens para preservar uma das áreas mais bonitas do Cerrado nordestino. Terra que virou pasto, verde que vai se multiplicando. As nossas esperanças são as nossas crianças. Aí nós temos que deixar para nossas crianças, não é? Olha aí, Miriam, um exemplo de como uma comunidade junta pode fazer valer a sua vontade para preservar o patrimônio onde ela vive. Exatamente, né? E as autoridades têm que ter bom senso, né? Porque às vezes parece, olha, não, o mais importante é produzir a energia. E às vezes vai destruir não apenas um ponto turístico, no caso a beleza, vai destruir, às vezes, o manancial de água, né? Então, tem que pensar sempre as consequências. Como eu falei ontem, o cerrado é importantíssimo para a preservação dos mananciais de água que acabam irrigando rios em outras regiões. E a gente não imagina que o cerrado seja tão rico, né? Você vê a cachoeira. Pois é, a gente tem um preconceito em relação ao cerrado, né? Demorou para descobrir o que o cerrado realmente pode dar para a gente. Exatamente. Daqui a pouco, o governo e a oposição elevam o tom na campanha presidencial. E você vai ver os números da nova pesquisa Datafolha sobre as eleições. A gente volta já já. Agora são 7h27. A paixão minha é um carro de boi. O ponto alto da festa é o desfile dos carros pelas ruas da cidade. Hora de mostrar os bois mais disciplinados, os carreiros que conseguem manter os animais alinhados e os carros que cantam mais alto e mais bonito. Sem a carga, o jeito é encher de gente para fazer peso e a roda cantar ainda mais alto. Moradores nas varandas, nas calçadas, param para ver encantados a passagem dos carreiros. O que é carreiro gosta da cantiga do carro. Tem que cantar alto e a voz limpa. Senão não vale. Senão não vale. Aí um carro que canta bonito, ó. Esse canta bonito. O Globo Rural termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã. TV Tem, a TV que tem você. Assista agora Bom Dia Cidade.
Sítio do Pica-Pau Amarelo. A galera conseguiu encontrar Emília, que estava perdida na floresta. Vamos embora que a coisa aqui tá perigosa. Só que agora, voltar para casa vai ser o maior sufoco. Amor, sem cabeça! Hoje, 15 para as 10 da manhã, você vai se divertir com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, agitando a TV Xuxa. Jaú serve supermercados, especialmente feito para você. Tudo de bom, tudo aqui. Jaú serve, oferece. Bom dia, cidade. Olá, bom dia. Segunda-feira, 16 de abril. O Bom Dia Cidade de hoje começa com imagens ao vivo de São José do Rio Preto, 19 graus. São 6 horas e 30 minutos. De Rio Preto, vamos a Sorocaba com o repórter Matheus Soares, que traz o primeiro destaque desta edição. IBGE começa hoje a contagem da população em cidades com até 170 mil habitantes. Os detalhes do censo você acompanha aqui no Bom Dia Cidade. Veja também. Susto na estrada. Balão cai a poucos metros da rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Polícia apreende em Avaré carga de cigarro suspeita de ser contrabandeada. Ela estava dentro de um ônibus adaptado para o transporte da mercadoria. Agora, no Bom Dia Cidade. Funcionários da concessionária que administra a linha de trem em Jumirim, na região de Itapetininga, passaram o domingo limpando a área onde 4 vagões descarrilaram. Eles estavam carregados com combustível. Um deles pegou fogo. Neste fim de semana, 4 vagões carregados de gasolina e diesel descarrilaram e tombaram no local. 32 mil litros vazaram de um deles, que pegou fogo. Havia perigo de explosão. A locomotiva partia de Sumaré e seguia para o Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros usou 135 mil litros de água para controlar as chamas. As labaredas chegaram a 50 metros de altura. Por pouco, as chamas não atingiram a rede de alta tensão. Caso houvesse acontecido o pior, uma grande região ficaria sem energia elétrica e nós não temos ideia de quanto tempo demoraria o restabelecimento dessa energia para a população que mora aqui na Redondeza. Estes moradores que vivem perto do trilho escaparam do fogo. A família não estava em casa no momento do acidente. Diz que na hora o vapor do fogo, eu acho que mesmo que eu estivesse dentro de casa, eu acho que não ia conseguir sair. Os trabalhos para a recuperação da área começaram depois que o fogo foi apagado e atravessaram a madrugada. Os funcionários da concessionária que administra a linha fizeram raspagem superficial do solo. A previsão é recolher 2 toneladas de terra com resíduos da carga. 7 caminhões foram usados para o transbordo do combustível. Este vagão, que ainda tinha 2 mil litros de gasolina, foi coberto com terra para evitar o aquecimento. Segundo a empresa, não houve contaminação do meio ambiente. Como todo o líquido que caiu do vagão pegou fogo, ele evaporou-se. Então os danos ambientais foram bem minimizados com relação a qualquer tipo de vazamento que tenha ocorrido nesse local. A LL vai abrir sindicância interna para apurar as causas do acidente. O laudo sai em 30 dias, mas a suspeita é de que o cascalho depositado nesta passagem de nível, a 300 metros do local, tenha provocado descarrilamento. Um risco para os motoristas que trafegavam pela rodovia Anhanguera ontem em Jundiaí. Um balão caiu a poucos metros da estrada. O balão esticado tem quase 15 metros de comprimento. A bandeira que vai nele, mais de 20. Segundo os guardas municipais que fizeram o resgate, quando eles chegaram no local, cerca de 50 pessoas já aguardavam pelo balão. Eles vêm no calço o balão para poder resgatar, para poder levar de volta. Para ele é um troféu, no caso, né? Esse balão saía do Imbu, capital, né? E eles estavam acompanhando. Essa estrutura de metal vai na boca do balão. Aqui é onde fica a tocha. Todo esse conjunto chega a pesar quase 5 quilos. Um detalhe, o balão aceso caiu nesta mata, a menos de 50 metros da rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do interior de São Paulo. Segundo a concessionária que administra a rodovia, aos finais de semana, cerca de 38 mil veículos passam pela Anhanguera. Esse balão do porte dele, que é tão grande, podia acontecer uma tragédia. Algum carro ia bater, né, e colocar até vítima em risco. E a seguir, polícia apreende em Avaré carga de cigarros contrabandeados. Em Bauru, um mutirão de saúde orienta moradores sobre os cuidados com a voz.
E nós temos imagens de Itapetininga, são 6 horas e 34 minutos. Quando sua empresa é pequena, ela nem sabe falar. Um dia ela aprende. Se não falar direito, ninguém escuta. Não importa o tamanho. É preciso falar bem para crescer. A propaganda é a voz da sua empresa. Palestra Comunicar e Crescer, com Stalimir Vieira, um dos maiores publicitários do Brasil, falando sobre propaganda para pequenas e médias empresas. Dia 19 de abril, às 19 horas, no auditório da Unimar. Reservas na Associação Comercial e Industrial de Marília. CD e DVD, Ivo Pessoa, História das Novelas. Os maiores sucessos das novelas da Globo, na voz de Ivo Pessoa. Alucinado e criança, sentindo meu amor se derramando. CD e DVD, Ivo Pessoa, História das Novelas. Já nas lojas. 3.000 quilômetros. Este é o tamanho da estrada que o João pega para visitar os pais dele. São 2 dias para ir e 2 para voltar. Não é melhor você ter ido de avião, não? De avião? Não. Vai coisa de passarinho, de abelha, hein? Você pode ter medo do que quiser, mas não pode ter medo de enfrentar o câncer. Quem descobre um câncer no início tem até 95% de chances de cura. Informe-se. Saúde, a gente vê por aqui. A Diarista. Nesta terça, seu Figueirinha vai descolar um serviço das Arábias para a Marinette. Precisamos expandir os nossos negócios para o Oriente Médio. Oriente Médio? É médio só não. Oriente Pequeno, Oriente Grande, compadre. E agora, ela vai ter que aturar 1001 loucuras na casa dessa família. Tirei o senhor da cama, né? Tá até de pijamão. Nesta terça, depois de Cacete e Planeta, a Diarista. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu que as cópias autenticadas de documentos obrigatórios serão aceitas até o licenciamento do veículo. Com a nova resolução, quem tem veículos com placas final 1, por exemplo, poderá circular com a cópia do documento até o dia 30 de abril, prazo final para o licenciamento. E quem tem carro com placa final 2 pode usar a cópia até 31 de maio e assim sucessivamente. Após o prazo legal, quem conduzir veículo sem portar o documento original vai pagar multa de R$ 53,20, além de receber 3 pontos na carteira. O veículo também será apreendido até a apresentação do documento. Mais de 700 caixas de cigarros suspeitos de serem contrabandeados foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Avaré. 2 pessoas foram presas. No ônibus com placas de Sorocaba estava apenas um motorista que não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ele seguia de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. No lugar dos assentos e no bagageiro do veículo foram encontradas cerca de 750 caixas de cigarros sem nota fiscal. Além do motorista, outro homem também foi preso em flagrante por contrabando. Para a polícia, ele estava em outro carro auxiliando o transporte da carga. Os 2 foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde prestaram depoimento e foram encaminhados à cadeia de Avaí. Uma semana dedicada aos cuidados com a voz em Bauru. Profissionais da USP, a Universidade de São Paulo, vão orientar a população sobre como prevenir doenças que atingem o aparelho vocal. E o repórter Cassiano Rolim, ao vivo, é quem nos traz as informações. Cassiano, bom dia. Bom dia, Daniele. Em um shopping de Bauru serão distribuídos folhetos, apresentados resultados de exames e pesquisas e também haverá apresentação de corais. Já aqui no campus da Universidade de São Paulo, onde funciona o curso de fonoaudiologia, serão apresentados corais, teatro, palestras e um seminário para os estudantes. Cristiane Ferraz é aluna de pós-graduação do curso. Quem pode participar das atividades aqui na Universidade de São Paulo? Bem, todas as atividades são abertas à população em geral, então qualquer pessoa pode entrar aqui no campus e participar dessas atividades. Aqui ao nosso lado nós vemos a demonstração de como é feito um teste de voz. Qual a importância dessa avaliação para as pessoas? Bem, a avaliação de voz ela é importante para detectar algum problema e também, se esse problema for detectado, a pessoa pode iniciar o tratamento o mais rápido possível. Quais seriam exemplos de doenças que atingem o aparelho vocal?
As principais doenças são os nódulos de prega vocal, cistos, também o câncer de laringe devido ao grande número de fumantes. Quem sentir algum desconforto ou dor não deve esperar muito tempo para procurar uma orientação profissional. Não, a recomendação é que procure sempre um profissional especializado, ou seja, um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Tá certo, obrigado pelas informações, uma boa semana da voz. Quem quiser saber mais, pode acessar o site da Faculdade de Odontologia de Bauru na internet, www.fob.usp.br. Daniele Borba. Obrigada, Cassiano. E vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira. A semana começa com sol forte e calor, mas sem chuva por conta da presença de um ar mais seco. Em Itatiba, Salto de Pirapora, Fartura e Pereiras, máxima de 29 graus. Na região oeste, em Balbinos e Ribeirão do Sul, máxima de 33 graus. Também de Marília pararam as atividades. A greve de um dia é um protesto das instituições públicas de ensino. Tanabi, máxima de 32 graus. 2 recenseamentos começam a ser feitos hoje. O primeiro censo será... Indicam que a educação ainda tem muitos desafios a serem superados na região. Relatos logo aos primeiros sintomas, como rouquidão persistente. Eu acompanhei. 7h46. Todos os dias, Chico Cardoso dá as primeiras notícias da manhã em uma rádio de Bauru. São 33 anos de experiência com os microfones. Com tanto tempo de fala, ele já foi traído algumas vezes pela voz. Eu passei fases de ficar quase uma semana sem falar, só escrevendo para que outra pessoa pudesse falar aquilo que eu teria que dizer, certo? E aí sim, você vai cair no repouso, ficar quieto, fechar a boca, não abrir para nada, não falar nada, que quanto menos falar, melhor é para a recuperação das cordas vocálicas. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia estima que de 5 a 8% das pessoas tenham voz rouca, esforço ou cansaço ao falar. Radialistas, cantores, atores e professores fazem parte do grupo de risco, em que a ocorrência dos problemas chega a atingir a proporção de 1 para cada 4 profissionais. De acordo com esta fonoaudióloga, os pequenos sinais de falha podem esconder doenças. Deveria tomar cuidado esses profissionais ou a população de uma forma geral em relação à rouquidão persistente que pode estar atrás de um quadro de patologia de prega vocal da laringe, como casos de nódulo, pólipo, edemas e até mesmo câncer de laringe. No campus da Universidade de São Paulo, em Bauru, profissionais e estudantes prestam atendimento fonoaudiológico de graça em uma clínica. Avaliações vocais ajudam a diagnosticar e a corrigir problemas. Tereza é professora universitária. Há 3 anos, ela adquiriu rouquidão e começou a perder a voz logo no começo das aulas. Depois de passar por um tratamento, conseguiu se recuperar. A voz ia realmente desaparecendo no começo de cada semestre. Há pelo menos uns 3 anos eu tinha isso, até que num determinado momento eu precisei de usar microfone no 2º dia de aula. E qual foi o tratamento que a senhora fez? Respiração, abrir mais a boca, eu falo de boca muito fechada, eu só abro quando eu estou dando aula. E realmente fazer muito exercício para aumentar a movimentação muscular na face. É necessário chamar atenção para que esse quadro instalado de fadiga ou de rouquidão num usuário da voz profissional seja dado a devida atenção para que ele não venha a sofrer posteriormente na sua rotina de vida diária e profissional. Além do encaminhamento por especialistas, qualquer pessoa pode agendar atendimento na Clínica de Fonoaudiologia da USP. É feita uma triagem e o paciente entra para uma lista de espera. O telefone para agendamentos, anote aí, é o 3235-8470. E até o fim da semana, a USP em Bauru promove a 9ª edição da Semana da Voz com várias atividades programadas. Então vamos até o campus da universidade, onde logo mais haverá uma apresentação de canto aberta ao público. E quem está lá é o repórter Marcos Paiva. Boa tarde, Marcos. Está preparando sua voz? Vai acompanhar o coral, é isso? Espera um pouquinho, Thaís, não posso falar ainda. Tô fazendo um aquecimento. Espera aí. Vai fazer aquecimento com água quente? Isso, a água, umidifiquei a garganta. Agora vou me preparar para o meu aquecimento. Tudo movimentos, isso faz parte? Movimentos circulares para um lado. E para o outro. Que é esse? Isso. Agora, exercício para articulação.
Sentiu? Empurrando o caminhãozinho, certo? É isso. Dando arrancar. Tem um motor de polpa também, que é assim, ó. São alguns exercícios que a gente faz para aquecer a voz antes de entrar ao vivo. Você faz aí no estúdio, não faz? Faço sim, É lógico, a Thaís também, eu sei. Mas é sempre bom a água, viu? Água é importante. E aquele negócio de fazer assim, ó. Nem pensar. Nem pensar. Isso não é bom. E o pessoal que trabalha com a voz, por exemplo, esses cantores que estão aqui do coral Encantar, eles também têm um aquecimento vocal. O nosso regente aqui, o Thiago, qual o aquecimento que você faz com eles, Thiago? Eu vou fazer articulação e afinação. Vamos lá, então. Sopranos, tenores, contralto, baixo. Vamos lá, gente. Ó, essas são com as vogais, né? Isso. Vamos mudar agora para mostrar outro aquecimento vocal. Ressonância. Boca aqui usa... Bom, isso aqui é só para aquecer, viu? Porque hoje, é claro, como você já sabe, nós estamos na Semana da Voz, de 16 a 20 de abril. E quem vai falar um pouquinho sobre os cuidados da voz é a fonoaudióloga Cristiane Ferraz. Nós sabemos aqui que o pessoal trabalha com a voz, né, Cris? Mas, por exemplo, a pessoa comum que está na sua casa, ela tem que também ter um cuidado especial. Bem, quem quiser aprimorar a voz, tanto para cantar como para falar, deve sempre procurar um profissional especializado. Então, o fonoaudiólogo também pode ajudar as pessoas que quiserem aprimorar a voz. Por exemplo, o primeiro sintoma, quando não está legal com a garganta, qual é? A primeira coisa é procurar um profissional que possa ajudar, né? Então, o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação da voz, ver se está tudo ok. E quais são os sintomas, assim, que a pessoa percebe? Rouquidão, a garganta raspando? Isso, esses são os primeiros sintomas, né? Às vezes pigarro, então a pessoa tem vontade de fazer... Isso aí já é um indício. Ô, Marcos, isso não é legal. Pois não, Cassiano? Dor na garganta pode ser gripe também, como é o meu caso agora. Dor na garganta também pode ser gripe, como no caso do Cassiano, né? Não, sim, também. Então, assim, todo sintoma que perdure mais do que 15 dias, as pessoas devem procurar ou um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Tá certo. Vou conversar um pouquinho com o pessoal do coral, não combinei nada aqui com eles. Quem aqui já teve problemas com a garganta aqui? A garganta bobeou um pouquinho. Onde a senhora bobeou? Me fala. Com gelado, né? Não. Não? Com produto químico. É? Cândida, perfume forte. Isso te irrita? Irrita. Então vá. Bom, pessoal, vamos encerrar com vocês, mostrando que na Semana da Voz, a voz do coral Encantar está muito bem afinada. Vamos lá. Lembrando que a Semana da Voz vai do dia 16 até o dia 20 de abril. Quem quiser mais informações, www.fob.usp.br. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcos. Obrigado, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Vai ser enterrado hoje à tarde em Bauru. Obras de gás. Léa, de 82 anos, passou parte da adolescência em campos de concentração. O último foi Auschwitz, na Polônia. O número registrado no braço não a deixa esquecer. Faz questão de participar da marcha. Sempre. Eu acho que é minha obrigação e a obrigação dos meus netos, de todo mundo, que aconteceu não deve mais acontecer. As 3 gerações da família caminharam juntas pelo mesmo objetivo. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que reverenciar todos que vieram antes de mim. Isso é o compromisso de todas as gerações. Da minha, da que vem depois, da que vem antes, de todas. Depois da caminhada, uma cerimônia religiosa. Em um dos momentos mais significativos da cerimônia, uma homenagem às vítimas do Holocausto. Para que ninguém se esqueça do que aconteceu e a memória continue viva, elas foram representadas por tochas. Uma para cada 1 milhão de judeus mortos. 6 tochas foram acesas.
Nesta época do ano, a comunidade judaica se reúne em vários lugares do mundo para homenagear os mortos pelo regime nazista. Em abril de 1943, judeus que viviam na Polônia decidiram enfrentar o exército alemão e foram massacrados. O episódio ficou conhecido como Levante do Gueto de Varsóvia. Hatz, de 77 anos, acompanhou a cerimônia. Nascida no Brasil, de família judia, ela sofreu com cada notícia que recebia durante a guerra. Que o que se passou sirva de exemplo, Deus perdoe e abençoe as criaturas para que só pratiquem o bem, o entendimento, para que o mundo seja digno dele. Amém. E neste momento, 200 alunos de escolas judaicas de São Paulo estão na Polônia para participar de cerimônias como esta. Você vai ver a seguir 2 empates nos primeiros jogos da semifinal do Campeonato Paulista e uma feira internacional com as novidades e as tendências dos tratamentos de beleza. Essa é a imagem de Santos, agora no litoral, 22 graus de temperatura, faltam 10 para as 7. Olha a Sônia, tão sonolenta. É bom ficar serenos. Com insônia ninguém aguenta. Fique livre da irritação, da insônia e da tensão. Fique sereno. Acabou a insônia, né, Sônia? Você ficou sereno. Fique na calma, fique sereno. Queda de cabelo? Confie na Clínica Slim, o mais avançado tratamento a laser, que acelera o crescimento, deixando os fios fortes e resistentes. Agende uma avaliação. A Clínica Slim, queda de cabelos nunca mais. Uma empresa séria não surge da noite para o dia. É preciso tempo para construir uma base sólida e proporcionar o melhor em segurança e serviços gerais. Não deixe a sua segurança para depois. Pode ser tarde demais. Grupo Gocil, há mais de 20 anos cuidando de você e de seu patrimônio com muita solidez. Solidez é segurança. Segurança é Grupo Gocil. Ligue 0800 701 5087 ou acesse www.grupogocil.com.br. As pessoas mais velhas merecem carinho e respeito. As doenças do coração são frequentemente associadas a altos níveis de colesterol. Comer aveia Quaker todos os dias te ajuda a controlar naturalmente o colesterol para você ter um coração forte e saudável. Isso porque as fibras solúveis absorvem o colesterol, eliminando-o do corpo. Dê um primeiro passo para uma vida mais saudável. Quaker, sua vida com mais vida. Iacanga está em festa comemorando seus 82 anos. Durante as comemorações acontece a 33ª Festa do Peão, de 20 a 22 de abril, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e grande show com Hugo e Thiago. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Iacanga. Comida chinesa, gostosa, beleza, sabor no tempero, ligue, ligue já. Quando bate aquela fome, tá na hora de ligar. Então pegue o telefone, ligue, 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 ligue já. 0800 771 4711. Ligue, ligue já. A Polícia Rodoviária apreendeu 750 caixas de cigarros contrabandeadas na rodovia Castelo Branco, em Avaré. 2 pessoas foram presas. A mercadoria foi apreendida dentro deste ônibus que vinha de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. Todos os produtos estavam sem nota fiscal. Além do motorista, um outro homem também foi preso em flagrante. Ele acompanhava em outro carro o transporte dessa carga. Por pouco, a queda de um balão não provocou um grave acidente na rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do país. O balão esticado tem quase 15 metros de comprimento. A bandeira que vai nele, mais de 20. Segundo os guardas municipais que fizeram o resgate, quando eles chegaram no local, cerca de 50 pessoas já aguardavam pelo balão. Eles vêm no calço do balão para poder resgatar, para poder levar de volta. Para ele é um troféu, no caso, né? Esse balão saiu do Imbu, a capital, e eles estavam acompanhando. Essa estrutura de metal vai na boca do balão. Aqui é onde fica a tocha. Todo esse conjunto chega a pesar quase 5 quilos. Um detalhe, o balão aceso caiu nesta mata, a menos de 50 metros da rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas do interior de São Paulo.
Segundo a concessionária que administra a rodovia, aos finais de semana, cerca de 38 mil veículos passam pela Anhanguera. Esse balão do porte dele, que é tão grande, podia acontecer uma tragédia. Algum carro ia bater, né, e colocar até vítima em risco no local do balão, né? Vinho e chocolate para os cabelos, creme de pedras preciosas para a pele, aerógrafo para maquiagem a jato. Uma feira internacional mostra em São Paulo as novidades e as tendências dos tratamentos de beleza. É para olhar, dançar, comprar, cortar, pentear e decorar como se faz. É uma ideia, né? Como se diz penteado, são ideias, né? É a 6ª edição de uma feira dedicada exclusivamente a profissionais da área de estética. Nós somos artistas de beleza. Nós fazemos criar efeitos e formas na cor e nos cortes que seduzem cada vez mais a mulher que recebe o trabalho e as pessoas que olham para ela. São aulas práticas e demonstrações de produtos que acontecem a todo momento. Algumas têm hora marcada, outras não. Cabelo grisalho dá mais brilho ainda. Ah, mas fica bonito, hein? Olha, fecha o olho, fecha a boca também. Tem um gostinho de chocolate. Todos esses olhares atentos são para ver de perto uma novidade que reduz pela metade do tempo maquiagens complicadas e sofisticadas. Em 15, 20 minutinhos ele já fez a maquiagem da cliente. É um desfile de novidades, cremes à base de pedras preciosas. Alisamento dos cabelos com ozônio. Vai fazer a purificação no fio do cabelo. O cabelo fica mais liso, mais sedoso e com mais brilho. O vinho é apresentado de uma forma surpreendente. É shampoo e também é creme. Ele vai estar firmando a pele, reestruturando a pele que está com flacidez, hidratando. E depois do banho, sabores inusitados. De laranja, esse chocolate aqui, de morango, de menta e de café. Dá vontade de provar, né, de comer, né? Não pode. De comer, mas não pode. Só para lavar o cabelo. São mais de 500 produtos divididos em 300 estandes no espaço de 25 mil metros quadrados. Em 4 dias, 60 mil visitantes estiveram aqui. Tantas opções, tanta gente, tanto espaço. Às vezes não dá tempo assim de fazer tudo. Só esqueceu de arrumar o outro lado aqui. Vou fazer hoje e amanhã, não posso fazer todos hoje. Ah, então vai ficar assim até amanhã? Até amanhã. Amanhã termina? Termina. Amanhã ela vai fazer a mesma coisa desse aqui. Até lá você fica andando meio de lado assim, né? Não, eu amarro. A Hair Brasil reúne expositores de 7 países e de 12 estados brasileiros e termina hoje. O Mercado Municipal de São Paulo tem esta semana uma série de eventos para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Quem passar pelo mercado já vai poder se deliciar com algumas receitas feitas especialmente para a festa. A repórter Fernanda Cesaroni está lá no Mercado Municipal. Bom dia, Fernanda. O que é que dá para aprender aí também? Bom dia, Mariana. Aqui é possível aprender muita coisa sobre a cultura japonesa. E um dos principais destaques é a culinária do Japão. Aqui o visitante pode fazer cursos rápidos de 1 ou 2 horas sobre os pratos típicos daquele país. A gente vai conversar com a Eliane, que é nutricionista, e vai dar os cursos. Eliane, é possível aprender esses pratos em tão pouco tempo assim? Claro, porque você recebe uma apostila, um livro de receita, o curso é gratuito, se inscrevendo no site. Dá para fazer todas as receitas em casa, porque as receitas são testadas e aprovadas com medidas caseiras. Que tipos de pratos rápidos é possível fazer? Sushi, yakisoba, tempurá, sukiyaki, yakitori, pratos ocidentais com esses ingredientes orientais. E as pessoas vão poder repetir isso em casa? Sim, com certeza. É o objetivo do evento, está colocando a cultura japonesa na casa das pessoas. Ok, obrigada. E esse espaço foi todo montado para comemorar o centenário do Japão, que acontece no ano que vem, em 2008. E outras atrações vão acontecer aqui. Cláudio, conta pra gente quais são essas atrações. Bom, nós temos aqui nesse espaço uma casa de chá onde a gente vai fazer degustação de vários tipos de chás e doces tradicionais japoneses. Nós vamos ter também a exposição do Museu da Imigração Japonesa, contando um pouquinho da contribuição dos japoneses na agricultura. E fora isso, várias atrações musicais, né, e danças folclóricas também. Nós temos aqui o músico Shen Ribeiro tocando shakuhachi, que é um instrumento milenar japonês, e que tem toda uma simbologia dentro da nossa cultura.
Por que essas comemorações vão começar a acontecer aqui no mercado municipal? Bom, esse ano são vários eventos que antecedem, né? O ano que vem, que é o ano nosso do centenário, em junho de 2008 nós vamos comemorar o centenário da imigração japonesa, e esse é um dos eventos, né? No ano inteiro vamos ter diversos eventos em diversos locais da cidade de São Paulo. Ok, obrigada pelas informações. Fernanda Cesaroni, bom dia, São Paulo. Futebol. Ninguém venceu nos primeiros jogos da semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo e São Caetano empataram em 1-1. Santos e Bragantino ficaram no 0-0. Logo aos 2 minutos de jogo, Santos assustou o Bragantino. Kleber cobrou falta e o goleiro Felipe agarrou o chute de Rodrigo Tiuí. O Bragantino respondeu com o André. Ele roubou a bola no meio de campo e foi em direção ao gol. A zaga do Santos abriu espaço e André arriscou. Fábio Costa fez bela defesa. Aos 17 minutos do segundo tempo, Luiz Henrique fez falta em Rodrigo Tiuí e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais, o Santos não conseguiu marcar. Tiuí desceu pela esquerda, a zaga do Bragantino não tirou e Marcos Aurélio ficou com o rebote. Mais uma vez, o goleiro Felipe fez boa defesa. Final, 0-0. O Santos ainda tem a vantagem do empate na próxima partida para ficar com a vaga na final. O São Paulo saiu na frente do São Caetano. O lançamento do zagueiro Miranda chegou até Jadilson. Ele cruzou para Hugo marcar. 1-0. Mas no segundo tempo, o time do Morumbi perdeu a vantagem. Luiz Henrique cobrou falta e Richarlison marcou contra. O jogador do São Paulo subiu nas costas do companheiro Aloísio e cabeceou para o gol. O goleiro Rogério Ceni bem que tentou salvar, mas não deu. 1-1. O São Paulo precisa de mais um empate ou uma vitória simples para chegar à final do Paulistão. Vamos conversar agora com o Maurício Noriega. Bom dia, Maurício. 2 resultados que surpreenderam um pouco, já que Santos e São Paulo eram apontados como favoritos desde sempre, né? O que aconteceu com o Santos, que não conseguiu furar o bloqueio do Bragantino? Bom dia, Mariana. Eu acho que o time do Santos jogou mal. Essa foi, para mim, a conclusão. Eu fui ao jogo, trabalhei nesse jogo. Não jogou no seu nível de atuação o time do Santos para, dentro de campo, justificar o fato de ter um time melhor do que o do Bragantino. E ficou o segundo tempo inteiro com um homem a mais. Praticamente desde os 18 minutos do segundo tempo. Criou poucas oportunidades, é um time que cria muito de uma maneira normal nos seus jogos do campeonato. E a gente não pode deixar de reconhecer também o mérito do Bragantino, né? A proposta do Bragantino foi jogar para não perder. E ele conseguiu fazer isso durante todo o tempo. Teve ainda algumas oportunidades boas de fazer seu gol. Bom, e agora para a decisão no domingo, está em aberto quem vai se classificar ou o Santos continua sendo apontado como favorito? Eu acho que o Santos continua sendo favorito pela vantagem que tem conquistado na primeira fase do campeonato. Mais um empate, 0-0, 1-1, 2-2, o Santos está classificado. E o Bragantino vai ter que mudar o seu estilo agora, né? Esse primeiro jogo para o Bragantino era interessante empatar. É uma vitória para o Bragantino chegar ao segundo jogo da semifinal vivo. Agora não, ele tem que partir para cima do Santos para buscar um resultado, porque empatou de novo, o Santos está classificado. Bom, agora vamos falar do São Paulo, que também veio com tudo, né? Logo nessa primeira fase para tentar definir. O São Paulo também não jogou dentro do seu nível. Pode jogar muito mais do que fez contra o São Caetano. A diferença é que o São Caetano é um adversário mais qualificado do que o Bragantino. O São Paulo jogou um bom primeiro tempo, teve uma marcação muito forte, poderia ter feito seus gols, não os fez. Eu acho que em questão de arbitragem nesse jogo, para mim, houve um pênalti para cada time, que a arbitragem deixou de marcar. Mas também é um time que pode jogar muito mais o São Paulo. E tem essa vantagem também do regulamento para no segundo jogo. O gol do Hugo parecia que ia dar uma tranquilidade para o São Paulo, mas aí veio a falta de sorte do Richarlison, né? Tremenda falta de sorte, né? Ele está subindo ali para tentar tirar a bola. Ele foi atrapalhado, na verdade, pelo Aloísio, né? O centroavante do São Paulo. Está ali para dar uma força o Aloísio, mas se confundiu. Acabou trombando no Richarlison, o Richarlison, desequilibrado, ele acaba cabeceando errado e fazendo gol contra. Agora, Noriega, a torcida tricolor chiou com o Muricy, que não fez nenhuma substituição. Isso foi correto ou dava para ter entrado alguém? Aí é questão de ponto de vista, né? Eu acho que alguns jogadores do São Paulo ficaram devendo, então ele poderia ter tentado alguma coisa. Mas ele confia muito no time que tem o Muricy. E ele tem direito de confiar nesse time porque tem uma campanha muito boa, perdeu só 2 jogos na temporada. Então, por acreditar no estilo de jogo, no entrosamento dos jogadores, ele acreditou nesse mesmo time até o final do jogo. Eu acho que ele poderia ter mexido alguma coisa, mas é detalhe. Bom, na disputa pelo título de campeão do interior, Guaratinguetá e Noroeste já estão com o pé na final. Principalmente o Noroeste, que ganhou da Ponte Preta em Campinas, né? E faz o segundo jogo em casa. O Guaratinguetá ainda tem que enfrentar
o Paulista em Jundiaí. O Paulista é muito forte jogando em casa. Bom, e a novidade no fim de semana foi o anúncio da contratação pelo Corinthians do Paulo César Carpegiani. Ele vai dar um jeito no timão, Noriega? A missão é difícil, a missão é ingrata, né? Carpegiani foi um grande jogador de futebol, para o pessoal mais novo que não lembra. Jogou no Internacional, depois jogou no Flamengo, foi treinador do Flamengo, campeão mundial. Mas há algum tempo ele está afastado do futebol. O último trabalho dele foi na seleção do Kuwait. O último trabalho bom mesmo foi na seleção do Paraguai em 98. Então ele vai ter muito trabalho para se readaptar ao futebol brasileiro e para arrumar um time que hoje é uma grande bagunça, que é o Corinthians. Ô, Noriega, vamos ver o que vai acontecer também na final no outro jogo da final. São Paulo joga no sábado, né? Vamos ver quem se classifica. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Obrigado, Mariana. Você vai ver a seguir na série especial dos 30 anos do Bom Dia São Paulo, o destaque para Madrugada Paulistana. Essa é a imagem da Avenida Paulista, que tem trânsito bastante tranquilo neste momento. Agora na região da Avenida Paulista, céu bastante nublado, muita neblina cobrindo a capital. 20 graus agora em São Paulo, são 7 horas e 4 minutos. Olha a suavidade do CVT. Você acelera e nem sente a mudança de marcha. Continua acelerando e nem sente. Nossa, mas é muito diferente. Não dá tranco, né? Sem trancos, é incrível. Eles não vão acreditar. Toca aí, cara. Toca aí, cara. Não tem cara de tiozão. Nissan Sentra com Xtronic CVT. Faça um test drive e sinta o poder da nova geração do câmbio automático. Na Carol, com exclusividade, óculos de grau NK, armação mais lentes para longe ou perto, com antirreflexo por 5 de 39 sem juros. Óticas Carol, mais de 200 lojas para você. Em Lençóis Paulista, Rua 15 de Novembro, 708. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. TV Digital é a Você TV. Uma TV por assinatura, onde você escolhe e paga só pelo que você gosta. Onde o básico já é premium por apenas R$ 39,90. Venha pra Você TV. Ligue 0812 1520 e assine a TV que você faz. Seus cabelos danificados precisam de reparo? Chegou o Garnier Fructis Oil Repair. A primeira linha com micro-óleos nutritivos de frutas que repara seus cabelos profundamente. Reparados, seus cabelos ganham uma nova vida. Ficam 2 vezes mais fortes, suaves como um carinho e com um brilho deslumbrante. Novo Garnier Fructis Oil Repair. Seus cabelos vão brilhar com toda a força. Cuide-se. Garnier. Foi na última sessão de cinema. 40 pessoas estavam na sala. No meio da sessão, Matheus da Costa Meira, de 24 anos, entrou armado com esta metralhadora. Disparou mais de 50 tiros. Aí ele começou a se arrastar pelos fileiros e isso ele atirando. Ao todo, 6 pessoas ficaram feridas. Fabiana Lobão de Freitas, de 25 anos, morreu ao chegar no Hospital Santo Amaro. Nesta semana, Bom Dia São Paulo comemora 30 anos. Acompanhou mudanças na sociedade, na política, cultura. Nessas 3 décadas, a madrugada paulistana também se transformou. Os redutos mudaram de lugar. A música ficou bem mais alta e barulhenta. Mas uma coisa é certa, a noite em São Paulo é única. A reportagem é de Gustavo Minari e André Dugo. Do alto, luzes e silêncio. Parece que a metrópole já foi dormir. Mas lá embaixo,
São Paulo ainda está acordada. É noite de balada, é noite de música. Seja lá do estilo que for, seja aonde for. A noite paulistana reserva surpresas e conta sua própria história. Em 30 anos, registrando os fatos da madrugada, o Bom Dia São Paulo também não resistiu à boemia e segue descobrindo seus encantos. Num dos endereços mais tradicionais aqui do centro de São Paulo, encontramos duas gerações reunidas. Uma noite de nostalgia e de boa música. No palco, eles, os demônios que tão bem conhecem a terra da garoa. São 64 anos de música, uma história que se confunde com várias décadas da boemia paulistana. Tá no sangue a boemia? Eu acredito que sim, né? Haja visto todo esse povão que estava aí, vendo a gente aí, uma coisa sadia, uma boemia sadia, né? O pessoal se divertindo. Eu acho muito legal essa mistura no meio do centro da cidade, uma paisagem super antiga, super característica, bonita. E a gente poder vir aqui e ver todas as idades, todo tipo de gente, escutar uma música boa, não só se prender às coisas da moda. Essa música me atrai muito bem, poder sentar, a gente tá aqui com os nossos pais, poder sentar na mesma mesa e curtir o som, que tem uma história muito legal, eu acho que é isso. História para contar. Percorrendo os bares de São Paulo, que já foram redutos da velha guarda, da antiga geração de boêmios, o que não faltam são lembranças e muita saudade. O Largo Paissandu era o endereço certo de quem queria encontrar os amigos. O centro, hora dessa, estava lotado. Inclusive, aqui era o ponto do pessoal sertanejo, que vinha aqui no Paissandu, que toda segunda-feira, o pessoal de circo vinha para cá. Vinha aquela multidão. A lembrança sempre fica com a gente. Eles também se divertem. Tudo bem que falam pouco. Com a música tão alta, mal dá para conversar. Mas aqui ninguém quer falar. Conhecer gente nova, ficar, suar, cair na balada é o que importa. Gosto de dançar, um ritmo mais alegre. Então, de preferência, acompanhados das amigas. Eu sou muito eclética. Eu gosto de eletrônica, hoje eu tô no funk. Eu acho muito legal variar. A boemia dessa geração começa às 2, 3 horas da madrugada. E quem sai pra balada não quer nem saber de voltar cedo pra casa. Quando estiver aguentando, a gente tá indo nas baladas. Quantas vezes por semana? 3 só. 3 vezes. E acordado até que horas? Tem que já acordar daqui, já vai direto do serviço. Só temos que tomar banho em casa. Tem pique pra tudo isso? Tem. Trabalho, estudo, balada e tudo aguenta. Cansa, mas nada como um dia após o outro, né? Era melhor antigamente ou agora? Eu acho que o passado é hoje, o presente é hoje, o futuro é hoje. Quer dizer, a boemia, cada um faz o seu pedaço, não importa a idade, não importa nada, a alegria, a felicidade de encontrar os amigos, de conviver espaços agradáveis de São Paulo, existe ainda, é verdade, e pode crer que é muito positivo. Boemia é isso. Seja qual for a idade, o lugar ou a música, o que importa é fazer com que a noite demore mais para acabar. Amanhã aqui no Bom Dia, uma reportagem especial de Carlos Tramontina sobre um dos quadros de maior sucesso do jornal, O Café da Manhã.
Bom Dia São Paulo termina aqui. Você assiste agora ao Bom Dia Brasil. Até já. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Mori Motors Bauru. Conheça a nova linha Hilux. A revolução total. Hoje, Tela Quente apresenta Olga. É o nosso dever de mudar o mundo. Esse é o nosso sonho de felicidade. A emocionante trajetória de uma mulher que lutou com paixão e coragem em busca de um grande sonho. Estamos dispostos a dar nossas vidas pela revolução. Olga, uma superprodução do cinema nacional. Filme inédito com Camila Morgado, Caco Ciocler e Fernanda Montenegro. Hoje, em Tela Quente. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco do Brasil Estilo. Seu estilo criou um banco todo seu. Bom dia. Bom dia. A Polícia Federal ainda pode fazer mais prisões de suspeitos de pertencer à máfia dos caça-níqueis. Em Brasília, hoje vão ser retomados os depoimentos de policiais, desembargadores e empresários detidos. Nestas imagens exclusivas, o momento exato em que os agentes apreendem o dinheiro usado para comprar autoridades, 10 milhões de reais. A Polícia Federal pôs sob suspeita o resultado do carnaval deste ano no Rio de Janeiro. A angústia de famílias em Santa Catarina. Crianças com problemas cardíacos esperam anos para conseguir marcar uma cirurgia nos hospitais públicos. E o Bom Dia vai mostrar também: o IBGE prepara o primeiro censo agropecuário do Brasil. Mais de 80 mil recenseadores vão percorrer o campo. O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, é nosso entrevistado de hoje. Nos Estados Unidos, um temporal fora de época deixou 5 mortos. Fórmula 1, Felipe Massa consegue a primeira vitória do ano. Ronaldo Fenômeno volta a marcar como antigamente. E tempo de decisão nos estaduais. Teve até gol de mão. Uma das maiores ações no combate à corrupção. Essa é a avaliação feita pela própria Polícia Federal sobre a Operação Furacão. Os depoimentos vão ser retomados hoje e novas prisões podem ser feitas. As imagens dos bastidores da operação foram obtidas com exclusividade pelo Fantástico. Amarretadas, a polícia apreendeu parte da fortuna da máfia dos caça-níqueis. Os acusados estão presos na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Vamos até lá falar com Cláudia Bontempo. Cláudia, bom dia. A ação prossegue. Prossegue sim, Ana Luísa, e sobre os depoimentos, eles foram suspensos porque os interrogatórios não estavam rendendo. Os acusados optaram pelo silêncio e os policiais acharam melhor começar imediatamente a análise de todo o material apreendido no Rio de Janeiro. A investigação da Polícia Federal durou 1 ano, prendeu 25 pessoas acusadas de corrupção, tráfico de influência e exploração de jogos ilegais. Veja agora na reportagem de Délis Ortiz. A quadrilha comprava delegados, advogados, juízes e desembargadores para garantir o funcionamento de bingos e máquinas caça-níqueis. Uma casa de bingo parada seria um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão semanal. Então eles precisariam de uma liminar que mantivesse essas casas de bingo funcionando e por tempo de 1 ano, 2 anos, até que fosse julgado o mérito. O Departamento de Inteligência da Polícia Federal grampeou telefones, tirou dezenas de fotos e gravou imagens que servirão como prova. Entre os 25 presos estão bicheiros, como Anísio, presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio, Antônio Calil, o Turcão, 3 delegados da Polícia Federal, o procurador da República, João Sérgio Leal Pereira, o juiz Ernesto da Luz Pinto Dória,
o desembargador José Ricardo Regueira, do Tribunal Federal Regional do Rio, e o desembargador José Eduardo Carreira Alvim. Dias atrás, Carreira Alvim era vice-presidente do TRF. Gravações de escutas telefônicas da polícia, que ainda não foram liberadas, revelam que uma decisão judicial teria sido negociada por R$1 milhão. A conversa foi entre Sérgio Luiz Marques de Araújo, advogado das empresas importadoras de caça-níqueis, e o advogado Virgílio de Oliveira Medina. Virgílio é irmão do ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça. E é por causa da suspeita que recai sobre o ministro que o processo, que corre em segredo de justiça, está no Supremo Tribunal Federal. O ministro agiu de acordo com a sua convicção pessoal, é um homem honesto, um homem simples, um homem de direito, que tinha o direito de decidir aquela liminar e decidiu. E no mérito ele negou. Agora, se alguém usou o seu nome, seja quem for, isso é gravíssimo. Isso atenta contra o Estado Democrático de Direito, inclusive. Nós temos que tirar, simplesmente tirar de forma violenta, de forma cabal, as pessoas que usam o Poder Judiciário, que abusam do Poder Judiciário. Com a quadrilha, a polícia encontrou 51 carros de luxo, avaliados em mais de R$20 milhões, 4 motocicletas, joias e R$10 milhões em dinheiro. Esse dinheiro foi apreendido na casa de Júlio Guimarães, sobrinho do capitão Guimarães. Numa casa em Petrópolis, no Rio, foram encontrados R$600 mil. Em um escritório de Júlio, na zona norte do Rio, uma parede falsa escondia dezenas de malotes cheios de dinheiro. Vai quebrar na marretada então, né? Deixa eu meter a câmera aí, deixa eu meter aí. Oh, muita grana, moleque. É Marcão ali, ó. Caraca, moleque. Um armário de dinheiro aqui. Simplesmente um luxo. Isso tudo aqui, ó, tudo isso aqui é dinheiro. Dinheiro que a gente não vai abrir agora, vai abrir só na superintendência junto com as testemunhas. Na superintendência da Polícia Federal, o dinheiro foi contado com a ajuda de máquinas. Total apreendido, R$10 milhões e também 300 mil euros, joias e 60 relógios avaliados em R$40 mil cada um. Esse grupo, mais do que uma organização criminosa, é um grupo mafioso, que tem audácia, que demonstra poder e faz questão de demonstrar o poder interferindo no legislativo, no judiciário, no executivo e até no resultado do Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os veículos apreendidos saíram do Rio na madrugada de domingo. Estão sendo trazidos para Brasília em 5 caminhões cegonha com escolta armada. Os documentos, computadores, agendas, anotações e joias apreendidos já estão em Brasília. 2 toneladas de material, tudo transportado sob um forte esquema de segurança do aeroporto para a sede da Polícia Federal. 3 equipes do Serviço de Inteligência com 50 agentes começaram a análise dos documentos imediatamente. A polícia busca nos documentos informações e provas para confrontar os acusados nos depoimentos que devem ser retomados nesta segunda-feira. Eu acho que é um marco que vai traçar um divisor de águas. Antes da Operação Hurricane e agora com a Operação Hurricane. E vamos lá, garoto! O advogado do desembargador José Ricardo de Siqueira Regueira, do Tribunal Regional Federal do Rio, entrou ontem no Supremo Tribunal Federal com pedido de relaxamento de prisão. O ministro César Peluso, relator do inquérito, vai analisar esse pedido e só deve decidir ao longo da semana. O ex-vice-presidente do TRF, desembargador José Eduardo Carreira Alvim, e o advogado Silvério Nery Cabral entraram com pedido de reconsideração de prisão ainda no sábado, também no Supremo, Renato. E essa operação ainda está longe de terminar. Dá para imaginar, pela importância das provas, o tamanho da organização criminosa. Famílias de todo o Brasil enfrentam um drama. Há milhares de crianças com doenças cardíacas que estão na fila para fazer cirurgia. Algumas esperando há anos. A maioria não consegue uma vaga nos hospitais públicos. Lucas é um sobrevivente. Nasceu com um estreitamento da aorta, a maior artéria do corpo, e teve que esperar muito pela chance de fazer a cirurgia.
Nós esperamos 9 anos. Em Santa Catarina, só este hospital em Florianópolis é credenciado pelo SUS para fazer cirurgias cardíacas em crianças. No ano passado, foram feitas quase 200. O problema é a procura. Crianças de todo o estado precisam vir para cá. E são cerca de 600 casos por ano. Por isso, o pequeno Gustavo está em uma lista de espera. O coração do bebê tem só um ventrículo, em vez de 2. Precisa ser operado para melhorar o fluxo de sangue para os pulmões. Mas há 4 meses, tudo que a mãe de Gustavo pode fazer é esperar. Os médicos dizem que ele tem que fazer, mas até então era para ganhar peso primeiro, que ele ainda é bebê, né? Precisa de mais peso para conseguir ficar mais forte ainda durante a cirurgia, pós-operatório, tudo, né? Mas, assim, a data prevista nós não temos. Nesse momento temos 166 pacientes na lista de espera, prontos para a cirurgia. 166 crianças como o Gustavo esperando? Como o Gustavo. E a nossa intenção é operar Gustavo o mais rápido possível. O que acontece, nosso problema é que chegam pacientes de todo o estado em condições mais graves que o Gustavo. O déficit de cirurgias cardíacas infantis é um drama que afeta famílias de todo o Brasil. A cada ano, 23 mil operações deveriam ser realizadas pelo SUS, mas o número não ultrapassa 8 mil. O maior déficit é do Amazonas, onde de cada 10 crianças com cardiopatias, só uma é operada. O menor é do Paraná, com 30% das crianças em lista de espera. Muitas crianças têm uma qualidade de vida muito ruim enquanto aguardam uma cirurgia cardíaca, outras chegam a morrer, sem falar das famílias que muitas vezes ficam com seus filhos internados durante muitos dias, aguardando por uma cirurgia que não acontece por falta de vagas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pede mais investimento do governo para tornar as cirurgias mais acessíveis. Os médicos dizem que o déficit poderia ser reduzido com um maior número de salas de cirurgias e leitos de UTIs nos hospitais credenciados pelo SUS. O Ministério da Saúde proíbe que crianças façam cirurgias cardíacas pelo SUS fora do estado onde vivem. Segundo os médicos, essa norma ajuda a aumentar a lista de espera. E a semana começa com festa no Vaticano. O Papa Bento XVI faz hoje 80 anos. Ontem o Papa comemorou os seus 80 anos numa missa na Praça São Pedro com 50 mil pessoas. Bento XVI evocou o antecessor João Paulo II, que quis que o segundo domingo de Páscoa fosse celebrado como a festa da Divina Misericórdia. O Papa pediu misericórdia divina aos países que estão em guerra e agradeceu a Deus e aos fiéis por 80 anos de vida. Bento XVI reafirmou que o seu pontificado é uma continuação do de João Paulo II. Hoje, dia do aniversário, Bento XVI vai rezar outra missa e vai almoçar com os cardeais. Depois assiste a um concerto de Mozart no Vaticano. E os Scamparini de Roma para o Bom Dia Brasil. E daqui a pouco o novo mapa do Brasil no campo. Nós vamos entrevistar ao vivo o presidente do IBGE. Agora, 7 horas e 26 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil Estilo. Seu estilo criou um banco todo seu. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Só mesmo um banco todo seu pode apoiar você a ter um negócio todo seu. Banco do Brasil. Esse parceiro é todo seu. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Refaz o relatório, chega de desculpa. Não, seu garoto. Eu vi. Não. Nunca me ouve, não faz supermercado, ainda traz trabalho pra casa. Mas, querido, eu preciso ter... O jogo da sua vida tá chato? Promoção Futebol dos Seus Sonhos de Ipiranga. Você pode escolher onde quer assistir ao jogo. No Brasil, Itália ou Espanha, com acompanhante, tudo pago e de carro zero. São 20 chances de ganhar. Abasteça e participe. O que tá fazendo? Estou anotando aqui o que cada empresa de TV por assinatura oferece antes de escolher. E aí? Ó, tem Sky, é digital, guia de programação na tela, você pode reservar programa. Tem Sky Mais que grava até 50 horas de programação, pausa ao vivo que eu gosto e por aí vai. Legal. E as outras TVs por assinatura, deixa eu ver? Aqui, ó.
Nossa, pra mim isso é grego. Não, é russo. Pare de sofrer. Agora você pode ter Sky sem pagar pelo equipamento. Ligue 4004-1111 e descubra. Sky. TV é isso. 17º Congresso Brasileiro do Cavalo Quarto de Milha, de 17 a 22 de abril, no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, EMAP em Avaré. A partir das 9 da manhã, a emoção começa com as provas de tambor, apartação, laço, rédeas, conformação e muito mais. Serão 6 dias que o Quarto de Milha mostrará toda a sua versatilidade em 12 modalidades diferentes. Traga sua família para ver o cavalo mais versátil do mundo. A entrada é franca. Apoio Prefeitura Municipal de Avaré. Realização APQM. Mais de 60 mil recenseadores começam hoje a percorrer o Brasil para fazer o novo censo agropecuário do IBGE. Há 11 anos, o governo não fazia uma pesquisa tão grande no campo. E este promete ser um dos censos mais rápidos da história. A tecnologia vai acelerar a coleta e a transmissão de dados. 2 fazendas no Centro-Oeste, mais de 100 mil cabeças de gado. Uma produção controlada através de planilhas de computador. Sinais de que o homem do campo aprendeu a ser empresário do campo. Trocar boi novo de pouco peso não vai dar certo, ok? Tecnologias que chegaram por aqui nos últimos 10 anos. Mas no outro pedacinho de Goiás, o tempo parece não ter avançado muito. Seu José de Oliveira ainda recorre ao jeito antigo de tirar leite. Na pequena fazenda, a energia elétrica ainda é um sonho. Tem um banheirinho quente, né? Um chuveirinho. Mundos diferentes que os recenseadores do IBGE vão encontrar em quase 5.500 municípios. O censo agropecuário vai visitar todas as propriedades rurais do país, independente do tamanho. Os pesquisadores foram treinados para usar pela primeira vez o PDA, uma espécie de computador de mão, programado com 300 perguntas. O levantamento vai checar até o endividamento do produtor rural. Muita conta prorrogada, vou ter que prorrogar mais contas, você tem que prorrogar, não tem jeito de você pagar 2, 3 safras num ano só, né? E pode descobrir que o mapa da agricultura brasileira está mudando. Nas terras de seu Tarcísio, onde antes reinava apenas o milho, acaba de ser colhida a primeira safra de uva. A filha teve a ideia de trazer a fruta típica do sul para o Cerrado goiano. Teve alguns pés que chegavam a 20, 23 quilos. Essa pesquisa é boa para mostrar para todo mundo, para todo o Brasil, o quanto essa tecnologia evoluiu de um ano para o outro, né? Eu espero que seja um censo bem feito, que eles ponham boas informações e faça do censo uma ferramenta para corrigir o que está errado e melhorar o que está certo. E para saber outros detalhes do censo agropecuário, nós vamos conversar agora com o presidente do IBGE, Eduardo Nunes. Bom dia, professor Eduardo Nunes. A pesquisa vai trazer indicadores sociais. Qual é a diferença em relação ao último censo agropecuário? O último censo agropecuário foi feito em 96 e de 96 até hoje o setor agropecuário brasileiro mudou muito, se diversificou, melhorou do ponto de vista tecnológico e alcançou um